Ora viva, meu amigo! Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Planeta Estudantil. No vídeo de hoje, vamos estar aí a corrigir um exame final de Física pertencente aí ao Instituto Técnico Profissional ano 2023, tá bom? Vamos estar aí a fazer a correção desse exame de admissão de físicas, tá bom? Para verificar quais são as alternativas que você devia ter marcado aí corretamente, tá bom? E também para que deste lado possas verificar a sua notas, tá bom? Sem mais delongas, meu nome é Marcos Gove, um homem que sempre te levará do nível 0 ao nível topo sobre assuntos de matemática e física. Vamos ao vídeo. Muito bem, não se esqueça aí, não é, de colocar o seu like, se inscrever no canal se não é inscrito e ativar o sininho das notificações. E já vai comentando aí embaixo, tá bom? Já vai comentando aí antes de nós partirmos com o arrebentamento deste exame. Já vai comentando aí quais são as suas perspectivas e como é que foi o exame para si. Depois do vídeo também, no final da resolução, você também voltará a comentar e me dizer aí quais são as suas expectativas ou a sua perspectiva sobre a sua nota e sobre a sua admissão. Eu quero saber, não sei se você está a fim de me informar, mas eu quero saber mesmo, tá bom? Eu sou muito apoiante vossos, isso é muito essencial, não é? Concorrer por aí e procurar estar no ensino técnico profissional e público acima de tudo. Por isso que trabalhamos para si. Então já vai deixando esse like aí e se inscreva aqui para garantir que este canal cresça, que eu traga mais conteúdos parecidos com esses para si, tá bom? Estou a falar demais hoje, não é? Ok, então vamos lá aí a número 1, mesmo sem demoras, vamos lá verificar. Diz aí, como se chama um instrumento utilizado para medir a forças, tá bom? Ok, questão este que eu julgo que é um bônus para ti, não é? Você logo de cara correu e disse, eu sei que esse instrumento aqui é o dinamômetro, não tem como. É exatamente isto. Para medir a força, usa-se o dinamômetro. O amperímetro é para medir aí, a amperagem. O calorímetro, acho que é para medir o calor. O termômetro é para medir a temperatura, né? E fica o dinamômetro mesmo, que é para medir a força, tá bom? Vamos lá no número 2, também é questão de análise, que é bônus ainda, né? Não pode ter errado essas questões. Quando uma pessoa viaja sentada dentro de um autocarro e de repente o automobilista trava bruscamente, a pessoa é projetada violentamente para frente. Qual é a propriedade da matéria que explica este fato, tá bom? Você já correu e marcou a inércia, porque você sabe que realmente isto é inércia. Quando se fala de carros que vão para frente, travam bruscamente e por aí vai, sabes que é inércia, tá bom? Não pode ser compressibilidade, nem densidade e nem impenetrabilidade. Você sabe bem definir isto, eu estou certo que sabe. Continuando aqui, qual é a alternativa que permite dizer se dois ou mais corpos estão em equilíbrio térmico? Ok, dois ou mais corpos estão em equilíbrio térmico. O que permite isto dizer? Isto é permitido dizer pela quê? Pela sua temperatura, não é? Se você encontra que dois corpos estão no equilíbrio térmico, permite-te saber disto devido à temperatura dos dois corpos. Nem a pressão, nem a massa, nem o calor, porque aqueles quiseram te pescar bem, né? Só caiu os todos aí. Calor, que isso? Calor não é um fenômeno físico que se estuda mesmo nessas condições de equilíbrio térmico. Você sabe bem disso, tá bom? Ok, vamos lá no número 4, que ainda é questão de análise. Diz aí, quando aquecemos determinada massa de água, não é? De 0 graus Celsius a 4 graus Celsius, o volume, ok. Eu vou te explicar essa questão de modo que você não tenha dúvidas e não me volte aqui dizer coisas sobre isto, tá bom? Vamos lá. O que eu posso dizer sobre esta questão e você ficar feliz a saber é que se diz quando a densidade, ok? Aqui estamos a falar de densidade de volume. E você sabe bem que aqui na questão 4, a densidade é igual a massa sobre o quê? Sobre o volume, tá bom? E aqui dizem, quando aquecemos uma determinada massa de água de 0 graus a 4 graus Celsius, o volume, o que acontece? O que você precisa saber? Precisa saber que se a minha densidade, não é?
aumenta, se a minha densidade aumenta, o meu volume faz o quê? Diminui. Não é? Se a minha densidade aumenta, o meu volume faz o quê? Ele diminui, tá bom? É assim como as coisas acontecem. Então, com isto, eu quero te dizer o seguinte, não é? Você tem que perceber que aqui, isto aqui vai em vice-versa, tá bom? Serve ambos, isto aqui pode ir para lá, pode aumentar para cá, tá bom? Diminuir para lá e vice-versa, não é? Quando este aumenta, este diminui. Isto é a razão de proporcionalidade. Você percebe bem isso, não é? Ok. O que acontece? Uma vez que isto aqui é a massa de água aquecida a uma certa temperatura, não é? O que vai acontecer? Quando se aquece um determinado líquido, não é? Um líquido frio a 0 graus Celsius, tá bom? A uma certa temperatura, pode ser até de 4 graus Celsius, a primeira água a aquecer é a água do fundo do recipiente, tá bom? Quando a água começa a aquecer, o que vai acontecer? Ela tende a evaporar, mas a este graus aqui, tá bom? A essa temperatura, a água ela não vai fazer o quê? Não vai evaporar. Coloca bem isso na mente. Não vai evaporar, mas o que vai acontecer? A densidade vai fazer o quê? Vai diminuir. A água fria é mais denso em relação à água quente, tá bom? Então quer dizer que a água quente, porque esta aqui está a ser aquecida, ela vai ser o quê? Menos denso. Então a densidade, pelo menos sabemos que a densidade da água tem que fazer o quê? Tem que diminuir, tá bom? Mas uma vez que a densidade da água tem que diminuir, certamente o volume tem que fazer o quê? Tem que aumentar, tá bom? É assim como se diz. Então, o volume aumenta e a densidade faz o quê? Diminui. É exatamente isso que você tem que perceber aqui. O volume tem que aumentar se a densidade fizer o quê? Diminuir. É assim como se diz em razões de proporcionalidade dentro desse tipo de expressões, tá bom? A opção B não pode porque diminui e a densidade aumenta. A densidade de uma água quente não tem tendência em aumentar, somente em diminuir, tá bom? Só isso. Então, não me faça confusão acerca do número 4, tá bom? Isso é comprovável, tá bom? É só você, pelo menos, quer testar essa experiência que eu acabei aqui de explicar. Leva uma certa água, coloca num certo garrafa de 2 litros, 1 litro, por aí vai. E aquece essa água. Você vai perceber que o volume da água vai aumentar para ter tendência a fazer o quê? Em transbordar. É assim como sucede este acontecimento, não é? Porque a densidade está a diminuir. Então não me vem falar coisas sobre isto, tá bom? Não me vem falar coisas sobre isso. Vamos continuar aqui para o número 5. Ok, vamos lá aqui. Querem aqui para nós convertermos 59 graus Fahrenheit para o quê? Para graus Celsius, não é? É isso aí. Qual será em graus Celsius a temperatura de um líquido que está a... Ok, a fórmula mesmo é só dizer aí temperatura em graus Celsius sobre 5, não é? É igual a dizer temperatura em graus Fahrenheit menos 32 sobre 9, não é? Ok, com esta forma você já arrebentou. Vamos lá isto. Vamos dizer aqui que temperatura em graus Celsius vai ser igual a dizer temperatura em graus Fahrenheit vai ser 59 menos 32 sobre 9, ok? Coloca aqui o 5 ainda. Então, com isto aqui, temperatura em graus Celsius vai ser igual. A subtração entre esses dois dá 20, dá 27, não é? 27 divisíveis por 9. Continua a colocar o sobre 5 e temperatura em graus Celsius vai ser igual a divisão de 27 por 9, isto aqui dá o quê? Dá 3. Este está a dividir, passa para cá, vai fazer o quê? Multiplica. Temperatura em graus Celsius vai ser igual a dizer aí 15 graus Celsius, não é? Assim, 15 graus Celsius vai ser o quê? A minha resposta para esta questão. Então, 15 graus Celsius se encontra na alternativa A, você desenhava e saía sorrindo. Ok, vamos lá continuar aí para o número 6. O que se diz aí no número 6? Um operário eleva um fardo de peso de 1.200 newtons por meio de uma alavanca, como mostra a figura. Qual é em newton a força que o operário deve exercer para levantar o fardo? Ok? Isto aí é questão número 6. Deixa aqui eu trocar de lapiseira. Questão número 6, o que nos diz? Se um operário eleva um fardo de peso, são dados isto,
Quando se diz peso, isto aí já me diz que é a força resistente, que vai ser igual a 1200 newtons, tá bom? Então, por meio de uma alavanca, como mostra a figura, temos que interpretar os dados a partir da figura. Aí está. Vamos lá. Significa que, já que a minha força resistente está nesse extremo, então este também vai ser o quê? O meu braço resistente, que vai ser igual a 50 centímetros, não é? Então significa que este aqui, uma vez que está deste lado de cá, vai ser o quê? O meu braço potente, que vai ser igual a 150 metros, né? E contudo, queremos a força potente, vai ser isto igual. Ok, vamos lá calcular isto. O que me diz? A resolução disto, a resolução barra, é fórmula barra resolução, assim que é. Então, quer dizer que a força potente vezes o braço potente é igual a dizer força resistente vezes o braço, que também vai ser o quê? Resistente, não é? Uma vez que eu quero a força potente, vai ficar isto força potente igual a dizer força resistente vezes o braço resistente sobre o braço potente. Então, a força potente fica sendo igual, vamos lá isto, força resistente já deu aí 1200 newtons, vezes o seu braço, que dá 50, sobre dizer o braço potente. Braço potente já dá aí 150, não é? Este pode ser com este. Se eu disser aqui que força potente é igual, posso dividir aqui por 5 e também aqui por 5, não é? Se eu faço isto, vou ficar aqui com 1200 sobre. Se aqui vai ficar sobre 3. Isto me leva a crer que a força potente vai ser igual. Posso dividir o 12 por 3. Se eu dividir o 12 por 3, isto me acaba sendo o quê? 4. Acrescentando 2 zeros newtons. Quer dizer, a força potente para isto tem que ser 400 newtons. Ok, já verificamos que tem que ser 400 newtons. E a opção que cabe a isto é a opção C. Pegou bem a visão sobre os cálculos aí, não é? Eu sei que pegou. Vamos lá continuar aqui a brincar com este exame, tá bom? Diz aí um raio de luz incide perpendicularmente em uma superfície polida. Portanto, um raio de luz incide. Está a perceber? Esta é a parte da palavra-chave. Se um raio de luz incide, significa que ele ainda não foi refletido, está bom? Se incide perpendicularmente em uma superfície polida. Portanto, ele ainda não foi refletido, tá bom? Se ele ainda não foi refletido, significa que o seu ângulo de incidência é 0. Ainda não se sabe o seu ângulo do que? De incidência. É só isto. Não falamos muito sobre isto, só passamos mesmo. Aqui número 8, o ângulo de incidência é um espelho plano, é de 30 graus, tá bom? Qual é o valor do ângulo formado entre o raio refletido e a superfície? Você tem que entender bem isso, tá bom? Diz o ângulo de incidência, tá bom? Qual é o valor do ângulo formado entre o raio refletido? Tá a perceber? Queremos o ponto onde o raio vai ser o quê? Refletido, tá a perceber? Então, mais ou menos isso. Com isto, você só precisa saber que o raio de incidência é igual ao raio de reflexão, está a perceber? É só dizer que o raio de incidência é igual ao raio de reflexão. Se aqui o ângulo de incidência desse espelho é de 30 graus, que é a incidência, então significa que o ângulo, não é? Também o ângulo de reflexão vai ser de 30 graus. Não me venha falar coisas estranhas sobre este assunto. É só sair e marcar aí a opção D. Só isto, não tem muita coisa a ser discutida aí, está bom? Vamos lá continuar aqui. Diz-se que a tabela representa o movimento de um ponto material ao longo de uma trajetória retilínea. De que tipo de movimento está animado o ponto material? Ok, não vamos correr a cálculos aqui, está bom? É só você verificar que isto aqui se trata de espaço sobre o tempo, não é? Espaço sobre o tempo. Então, você sabe já que a forma de velocidade é igual ao espaço sobre o tempo. Então, já sabe que é só pegar este e dividir por este, que vai dar 100. Este por este 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 vai dar o quê? 100. Isto tudo aqui é o valor da velocidade, que se torna o quê? Constante, tá bom? Quando a velocidade é constante, significa que isto é o movimento retilíneo uniforme. Já pegou visão? É o movimento retilíneo uniforme. Então é só procurar aqui movimento circular uniforme, não. Movimento circular uniformemente variado, não. Movimento retilíneo uniforme. Bonito. Opção correta fica sendo mesmo
a opção C. Ok, vamos lá continuar aqui no número 10. Diz aqui, a distância percorrida por um carro em 2 horas é, ok? Isso merece mesmo ser escrito em formas que sejam bem plausíveis e visíveis, tá bom? Isso é a questão número 10, diz, a distância percorrida por um carro em 2 horas é, ok? Isso são dados, tá bom? Quer dizer, o espaço vai ser 108 quilômetros, não é? Qual é metros por segundo? Ou seja, a velocidade, o valor da sua... qual é em metros por segundo o valor da sua velocidade média? Já dizem aí, não é? Por um carro em duas horas. Temos aqui o tempo, né? 2 horas. Então, o tempo vai ser 2 horas. O que você percebe é que a fórmula para resolução é que a velocidade vai ser igual. Uma vez que a velocidade é igual ao espaço sobre o tempo, velocidade vai ser igual a dizer, já que aqui eu tenho espaço que é 108, vai ser divisível tudo isto aqui por quê? Por 2. Então, uma vez que esses dois dados aqui estão em quilômetros por hora, então significa que a minha velocidade vai ser 108 dividido por 2, vai ser 54 quilômetros por hora, tá bom? Então, uma vez que aqui me pede a minha velocidade média em metros por segundo, então eu tenho que converter isto para metros por segundos. Mas, obviamente, você já sabe que para converter isto para quilômetros por hora, é só usar aquela nossa expressão, não é? De 3,6 metros por segundo, para converter, não é? Para quilômetros por hora. Assim, não é? Quilômetros por hora. Deixa eu esboçar bem isto aqui. É só dizer 3,6 metros por segundo. Estão para 3,6 metros aqui, quilômetros, tá bom? Por horas, tá bom? Se você tem aqui um dado em quilômetros por hora, detalhadamente, é isso que estou a fazer aqui. Se você tem um dado aqui em quilômetros por hora, você quer converter ele para metros por segundo, ele vem, faz isto, né? Ele tem que fazer o quê? Aqui embaixo ele divide, mas quando está em metros por segundo faz isto. O que acontece? Aqui ele vem e multiplica. Então é isso que você entende. Significa que você vai pegar seu dado que é 54, vai ser vezes, quer dizer, vai dividir por 3,6. Dividindo isso aí por 3,6 acaba tendo mesmo 15 metros por segundo. É assim como você devia trabalhar essa questão e sair ileso. A questão mesmo, ou seja, a opção correta fica sendo C. Ok, vamos lá virar o nosso exame e ver o que nos tem aqui preparado nessa outra face. Ok, vamos lá. Já estamos no número 11. Se diz aqui no número 11 que, de acordo com o gráfico, qual é a grandeza física que se mantém constante? Ok, vamos lá verificar. Se eu tenho aqui, este meu dado é o espaço e este é o meu tempo, não é? Então, você percebe que se você tem 800, 600, 400, aqui tem 4. Se você pega este e divide por estes dois, a sua divisão vai ser o quê? Vai ser simplesmente dizer 100, não é? Pega este e divide por este, vai ser o quê? Dizer 100. Também segue o mesmo, pega este e divide por este, a sua solução vai ser o quê? 100. Não vai mudar consoante a forma de velocidade, que é igual ao espaço sobre o tempo. É questão de pegar 800 e dividir por 8, dá 100. É isso que se percebe, não é? Se você percebe isso, claramente você percebe que a grandeza aqui falada é a velocidade. Número 12. O que é medido aí no número 12? Dizem, um corpo animado de movimento retilíneo uniforme percorreu, dados isto, não é? Percorreu as 144 quilômetros, não é? É meia hora, quer dizer, isso aqui é o espaço, o tempo vai ser 1 sobre 2. Meia hora equivale a 0,5 horas, que significa 0,2. Pode ser escrito assim, tá bom? É a mesma coisa. Qual será em quilômetros por hora a velocidade desse corpo? Você sabe que velocidade é igual ao espaço sobre o tempo, não é? Então, nesse caso, velocidade vai ser igual a dizer aqui, o espaço vai ser 144 sobre o tempo, já que é 0,5 horas, significa que vai ter 1 sobre 2. Continuando isto, vai ser velocidade igual a 144 vezes, você sabe que na divisão de duas frações, mantemos a primeira, invertemos pela multiplicação o quê? Da segunda, ficando assim. Então, velocidade vai ser igual a dizer 288 quilômetros, não é? Por horas, é isso que se diz, 288 quilômetros
por hora. Acaba sendo mesmo a sua opção, a opção A. Seguindo para o número 13, diz aí, um veículo parte de repouso em movimento retilíneo com aceleração constante igual a, ok? Eu respeito este cenário de colocar dados primeiro. Constante igual a 5 metros por segundo, a aceleração vai ser 5 metros por segundo, tá bom? Qual é em metros a distância percorrida após 10 horas? Ok, a distância vai ser após 10 segundos, assim que é. Ok, então queremos a distância após 10 segundos, o tempo. Então, fórmula barra resolução. Ok, o que se diz sobre este assunto? Quando nós queremos a distância, juntando a aceleração e o tempo, o que você só pode dizer é que o espaço vai ser igual ao espaço inicial, não é? Mais velocidade inicial vezes o tempo, mais aceleração vezes o tempo ao quadrado, tudo isto sobre 2. Lembra desta fórmula, né? É exatamente isso. Porque aqui se diz, um veículo parte de repouso. Então, se ele partiu de repouso, significa que o seu espaço nesse momento é 0 e a sua velocidade também vai ser o quê? 0. O tempo tem que ser 10, mas a sua aceleração vai ser 5 vezes o tempo ainda continua sendo 10, fica ao quadrado, sobre dizer isto aqui o quê? 2, tá bom? Então, o espaço vai ser igual. Tudo isto vai dar 0. Então, fica simplesmente com 5 vezes dizer 100 divisíveis por 2. Então, o seu espaço vai ser igual a 5 vezes a divisão, metade disso vai dar isto 50, não é? Metade disto dá 50. Então, o espaço vai ser igual a 225 aqui. Quer dizer 225, não é? Aumentando 0 fica sendo 0 metros, tá bom? Então, essa aí seria a forma para você achar a distância. Vamos verificar se eu tenho aí 250, não é? Como solução. Continuando aqui, disse: qual será em metros por segundo ao quadrado a aceleração de um corpo que parte do repouso em movimento retilíneo uniformemente variado, sabendo que, após percorrer 40 metros, está animado de uma velocidade de... Ok, aí já entra uma outra dica aí. Ao que eu vejo, isto aí vai ser uma outra dica. Na sua ótica, já ouviu falar da equação de Torres-Cell, não é? Então, se já ouviu, isto é bom, porque é aqui mesmo onde ele é necessário ser usado. Por que isso eu digo isto? Porque aqui queremos dados primeiro. Queremos ver qual será em metros por segundo, não é? Essa é a aceleração, não sabemos. De um corpo que parte de repouso em movimento retilíneo uniformemente variado, sabendo que após percorrer 40 metros, isso aí é o espaço, vai ser a 40 metros, está animado de uma velocidade de 8 metros por segundo. Significa que a velocidade vai ser igual a 8 metros por segundo. Isso significa que a fórmula e a resolução deste meu senhor aqui tem que ser dito que velocidade ao quadrado vai ser igual à velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes a variação do quê? Do espaço. É esta a equação de Torres-Cell do qual eu falo. Então, uma vez que a velocidade tem que ser 8 ao quadrado, igual a velocidade inicial é 0, mais 2 vezes o valor da aceleração vezes o valor da variação de espaço, que é 40, não é? Isto aqui vai me dar 64. 64, vou passar este dividindo, fica sendo aí 40 igual a dizer 2 vezes já a aceleração. A divisão entre 64 e 40 dá aí uma coisa aproximadamente a 1,6, que é igual a 2 vezes a sua aceleração. Então, isto vai ser 1 vezes o 6, está a multiplicar, passa aqui, vai dividir ainda, igual isto a aceleração, não é? A divisão disto vai ser algo parecido com a aceleração, vai ser igual a 0,8 metros por segundo ao quadrado. Então, é mais ou menos assim que eu acho que devia ficar essa questão. Ou seja, a resolução se cabia mesmo à equação de Torres-Cell. Então, a resposta fica sendo mesmo a 0,8 metros por segundo ao quadrado. Assim. Ok, vamos lá. Continuar aqui. O próximo enunciado que nos diz. Diz aí, não é? Um objeto é lançado verticalmente para cima e gasta 5 segundos para atingir a altura máxima. Ok, vamos lá. Uma vez que eu gosto de dados mesmo, vai ser 15 aqui. Os dados
vai ser, gasta 5 segundos, isso significa que é o tempo, 5 segundos, para atingir a altura máxima, desprezando a resistência do ar, pode-se afirmar que o tempo de descida é igual a... Aí querem saber o tempo de descida, uma vez que este é o tempo de subida. É igual a 5, tá bom? Porque se você diz que é um objeto lançado verticalmente para cima, significa que a altura vai ter que ser igual, se nós falarmos da fórmula, não é? A altura vai ter que ser igual a gravidade vezes o tempo ao quadrado sobre 2. Mas uma vez eles dizem desprezando, não é? Desprezando a gravidade, então vai ser a altura é igual a 5, que é o tempo, ao quadrado, sobre dizer aqui o quê? Esse senhor aqui, o 2. Isto aqui acaba me tendo o quê? 25 por aí fora. Metade de 25 dá-me uma coisa parecida com 12,5, tá bom? De altura. Não é? Isto é a sua altura. Se a altura é a mesma, significa que o tempo também será o quê? Será o mesmo, tá bom? Não entende que é aqui. Se você descobre que a altura é a mesma, se você voltar a aplicar dentro dessa forma uma certa altura para descobrir o tempo você vai voltar a descobrir 5 segundos. Mas a diferença é que este objeto é lançado verticalmente para cima. Mas aí dizem, vamos desprezar a resistência do ar. Tudo o que você tem que saber sobre esta questão é que o tempo de subida deve ser igual ao tempo de descida. É assim como se diz, usando bases nesta fórmula. Disse aí uma pedra. Uma pedra é abandonada à beira de um poço e gasta exatamente 3 segundos até atingir o nível da água. Ok, dados. Isto aí é número 16. Temos aí dados. Dizem 3 segundos, tá bom? É o tempo, são 3 segundos. Atingir o nível da água no fundo do poço, considerando a gravidade igual a 10 metros por segundo quadrado. Qual é metros a profundidade do nível da água? Ok, a altura é igual a isto. Já vimos essa fórmula e sua resolução. Eu estava aqui a desenhar agora que a altura tem que ser igual a gravidade vezes o tempo ao quadrado sobre 2. Então, a altura vai ser igual. A gravidade é 10 vezes o tempo, que é 3 elevado a 2. Sobre isto, 2, não é? A altura vai ser igual 10 por 2, significa que vou ter 5 vezes 9. E 5 vezes 9 simplesmente dá 45 metros, tá bom? 45 metros. Acha aí o 45 e marque e fique feliz. É só isto. É só isto sobre este assunto. Ok? Número 17. Diz aí, as seções diretas dos ângulos de uma prensa hidráulica são, ok, isto aí é o número 17, porém são esses meus dados. Diz aqui, a área 1 é igual a 40 centímetros quadrados, não é? A área 2 é igual a dizer que tenho 10 centímetros quadrados. Se for aplicado a um ângulo maior uma força D, o ângulo maior sempre vai ser o ângulo da força 1, tá bom? Então vai ser isso, 200 newtons. Qual será em newton o valor da força sobre o ângulo, sobre o outro ângulo, que seria a força 2 nesse caso, ângulo menor. Então, isto aí vai ser fórmula, que é a nossa barra resolução, sendo isto aí o quê? A força 1 tem que ser igual à área 1, tá bom? E a força 2 vai ser igual à área 2. Lembrando que esta fórmula provém da fórmula de pressão, que é igual à força sobre o quê? Sobre a área. Então, era só estabelecer a condição de igualdade, que é exatamente isso, e você já sair arrebentando. Então, uma vez que eu quero a força 2, vai ser força 2 é igual a dizer força 1 vezes aí, isto aqui é área 2, não é? Então, vezes área 2 sobre a área 1, não é? Assim que é. Porque vai ser meios extremos, assim que é. Então, força 2 vai ser igual a força 1, neste caso. A força 1 já é minha dada aí, que são 200, vezes a área 2, que são 10, sobre a área 1, que são 40. Posso simplesmente simplificar este e este, ficando igual a força 2, aí. Força 2 igual isto aqui a dizer. Este senhor aqui, eu posso dividir o 20 por 4. Se eu divido o 20 por 4, acaba sendo 5. Então, vai acabar sendo isto 50 newtons. 50 newtons, que é o valor da opção A, que já está marcada aí. Muito bem. Aqui no número 18, aqui existe uma particularidade, tá bom? Existe uma particularidade. É claro que eu fiz esses rabiscos lá no início, mas alguma coisa aqui não me corre bem. Ok, vamos lá. Diz aqui, a figura mostra 4 vasos comunicantes contendo um líquido. Observando atentamente as alturas,
O que nós temos que observar aqui atentamente são as alturas, tá bom? Dos líquidos nos vasos 1, 2, 3 e 4. Com isto, pode-se afirmar que, ok, em tudo aqui, a opção A mesmo, ela já diz, a figura representa corretamente a realidade, tá bom? Qual é a realidade daqui que quer exatamente ser falada? É esta figura que eu vim desenhando aqui, tá bom? Porque, em princípio, os vasos comunicantes, eles são conectados, não é? Na parte inferior, esta parte aqui. Eles são conectados nessa parte aqui por um tubo, tá bom? Então, esta a realidade pelo qual se refere seria mais ou menos isto que eu desenhei aqui, tá bom? B. A superfície líquida não pode ser inclinada. Isto aí também não é verdade, tá bom? A superfície líquida pode ser o quê? Inclinada. Não nega nada isto. A opção C, o único erro na figura, está na forma dos vasos, pois todos eles deveriam ter a mesma forma, tá bom? Também acho que isto, dentro dos vasos comunicantes, não é imperioso que todos os vasos tenham a mesma forma, não é? Acho que isso não é imperioso. Mas tá bom, continuando aqui para a alternativa D, o único erro na figura está no terceiro vaso, pois a altura deveria ser igual à dos outros. Na minha opinião sobre este assunto, acaba sendo mesmo a alternativa correta, a alternativa D, tá bom? Por motivos, se você tem um vaso comunicante, tá bom? Significa que aqui a questão de observância é o líquido, esse líquido que aparece aí, este líquido todo aqui, tá bom? É isso que nós estamos a analisar aqui, é o líquido. Então, se nós analisarmos este líquido aqui, você vai perceber que se for um vaso comunicante que não sofre nenhuma pressão, seria mais ou menos isso, assim, tá bom? São dois vasos comunicantes aqui que não estão a sofrer nenhuma pressão. Se eles não sofrem nenhuma pressão, significa que a altura dos líquidos deveria ser o quê? A mesma. Essa altura aqui, vamos supor que tudo isto aqui seja o meu líquido. Então significa que a altura dos líquidos deveria ser o quê? A mesma. Então isto aqui sendo dois vasos comunicantes, mais ou menos isto, 4 neste caso, a altura desses líquidos aqui deveria ser a mesma, tá bom? Então este 3 deveria estar na altura de 1, 2, 4. Então a altura deveria ser mais ou menos aqui nessa linha horizontal. Então o erro mesmo está no terceiro vaso. Deveria ter a mesma altura do líquido. O líquido deveria preencher a mesma altura, tá bom? Acabei levando tempo demais explicando isto, mas é para sua compreensão. Vamos continuar aí com o número 19. Ok. Número 19 diz: mergulhou-se um corpo de peso igual a 185 newtons na água. Dentro desta passou a pesar a 115. Qual é em newton a força de impulsão que a água exerce sobre o corpo? Ok, muito bem. O que você percebe com isto? Isto aqui é uma questão simplesmente de dizer que, uma vez que é 19, uma questão de dizer que 180 newtons é só pegar este valor e vir aqui subtrair. É só isto. Subtrai aqui, vais obter aqui. Se eu tirar aqui, vou ficar com simplesmente 70 newtons, não é? É isto aí, a matemática está correta aí, não é? Verifique isto aí também. Eu acho que fica 70 mesmo. Então, é mais ou menos isso quando se diz este tipo de problema. Porque antes o objeto pesava isto, ao entrar dentro do líquido, ele passou a pesar isto. Sabemos todos nós que qualquer objeto, ao ser colocado dentro da água, ele passa a pesar menos do que pesa fora do líquido, não é? É isso que acontece. Vamos continuar aqui com a alternativa de análise D. Diz aqui nessa alternativa, no número 20, produz-se um tubo de ensaio no recipiente com água, conforme mostra a figura. Em relação à pressão nos pontos A, B, C, D e F, qual das opções abaixo é válido, tá bom? Aqui diz-se, mostra-se um tubo de ensaio no recipiente com água, conforme mostra a figura. Em relação à pressão nos pontos. Ok, queremos a pressão nos pontos, essa relação de pressão nesses pontos aí. O que nós podemos dizer? Se a minha pressão é exercida nesta parte aqui, tá bom? A minha pressão é exercida exatamente nesta parte em que estou a pintar agora. Significa que a pressão vai ser maior aqui no ponto B e também vai ser maior aqui no ponto F, tá bom? Pois a pressão é exercida nesta direção aqui. É exercida nesta direção para baixo, né? Então, essas partes de A, C e D somente vão sofrer aquela pressão que se espalha, não é? Segundo a lei de Pascal aí.
mas a pressão será maior neste ponto B e também será de igual modo maior no ponto F, tá bom? Então, com isto que nós podemos dizer, analisando aqui nossas alternativas, é que a opção A diz o ponto A é igual ao ponto D. Isto também não é verdade, tá bom? O ponto A não pode ser igual ao ponto D, tá bom? Esta pressão aqui é aquela que se espalha para lá, tá bom? Então, pressão A é igual à pressão F. Também não é verdade. Pressão B é igual à pressão F. A alternativa correta mesmo nesta questão, em que a minha câmera desfoca, infelizmente. Acho que isto só quer você colocar seu like aí e se inscrever no canal para passar esse problema. Ok, muito bem. Continuando aqui no número 21, o que nos diz aí? Disse, os vasos comunicantes da figura contêm líquidos imescíveis 1 e 2 em equilíbrio, sendo a densidade de 1 igual a 1500 kg por metros cúbicos, tá bom? Qual é em quilogramas por metros cúbicos? A densidade do líquido 2. Ok, então já está aí a nossa questão. Queremos saber a densidade deste líquido 2. Ok, vamos lá aí. Com isto, o que eu posso dizer para esta questão e arrebentar, sair daqui como se fosse nada. 21, vamos lá. A densidade de 1, já vou representar aqui os dados, eu sou muito viciado em dados. A densidade de 1, disse aqui é igual a 1500, tá bom? A altura 1, por sua vez, está aí, não é? 8 centímetros. A altura 2 também é outro dado que me é representado aqui, não é? Que é isto 20 centímetros. E também aí a densidade 2 é o fator desconhecido. Então, segundo a nossa fórmula para a nossa resolução, isto aí ficaria o quê? A densidade 1 tem que ser vezes a altura 1, não é? Que é igual a dizer densidade 2 vezes a altura 2. A fórmula é exatamente esta. Com tudo isto, o que eu posso dizer? Uma vez que eu quero a densidade 1 já me é dado aqui, fica 1500, vezes a altura 1, que é 8, igual a densidade 2, que é desconhecido, vezes a altura 2, que é 20. Com isto aí, vou ter aqui, posso passar esse 20 para esse membro, fica 1500 vezes 8, divisíveis isto por 20, igual a densidade 2. Ok. Vamos lá, posso simplificar este zero com isto, posso dividir o 8 por 2, não é? É aceitável, o 8 por 2, fico com 150 vezes 4, que é igual a densidade 2, não é? Com isto posso multiplicar esta parte por 4. Se eu multiplico esta parte por 4, significa que vou ter aí 60, mais esse zero fica 600, que é igual a densidade 2. Então, 600 é o nosso valor aí da densidade 2. Então, 600 se encontra na alternativa C. Continuando aqui para o próximo número, que é o número 22, diz aí, uma prensa hidráulica tem pistões de áreas iguais, ok? Vamos lá aí, representar isto. Número 22, os dados, nesse caso, diz que tem pistões de áreas iguais, posso considerar a área 1 sendo igual a 200 centímetros quadrados. A área 2, por sua vez, posso considerar sendo 500 centímetros também ao quadrado, não é? Respectivamente, e aplica-se uma força D. Esta força aqui, vou dizer que é força que é igual a 100 newtons, não vou destacar que tipo de força é, pois ainda não me dito, no pistão menor. Ok, disse pistão menor é este, não é? Deste lado de cá. Então, se este aqui é o pistão menor, significa que é a força 2. Então, nós estamos à procura da força 1. O pistão maior é que leva sendo força 1, não é? O pistão menor é que leva sendo força 2. Então, tem que pegar a visão sobre este assunto. Ok, com isto, a nossa fórmula para a resolução acaba sendo o quê? Disse força é igual a área, não é? Força 1 é igual a área 1, que é igual a força 2 sobre a área 2. O que nós queremos aí como solução é o valor da força 1, não é? Então, meios extremos significa que força 1 vai ser igual a ser dito força 2 vezes a área 1 sobre isto a área 2. Assim, então força 1 vai ser igual a força 2, já é me dada aí, não é? 100 vezes a área 1, a área 1 já é me dada também sendo 200, sobre a área 2, que é me dada sendo 500. Simplifico isto, com este é aceitável, a área 1 vai ser igual. Posso também dividir o 20 por 5, então isto aí, 20 por 5 fica sendo o quê? 4. A força 1 acaba sendo aí, na totalidade, 400 newtons. É só isto mesmo que se faz, é só marcar a opção correta, que seria a opção
A, assim. Ok, vamos lá continuar aí a analisar as nossas questões. Esta aqui é mais uma questão de análise. O que se diz aqui? Um bloco com massa de 0,5 kg mergulhado num líquido está em equilíbrio quando a... Ok, quando que uma massa é mergulhada dentro do líquido se encontra em equilíbrio? Eu acho que isto aqui acaba sendo densidade do corpo igual a densidade do quê? Do líquido. Nem vou discutir isto aí. É só dizer densidade do corpo é igual a densidade do líquido. Afinal, equilíbrio o quê? É a condição em que todos os corpos se encontram, ou seja, é a condição em que todos os corpos vão se encontrar no mesmo estado, no mesmo grau. Ninguém vai estar em mais peso que o outro, ninguém vai estar em mais massa que o outro. Então, a densidade do corpo tem que ser mesmo igual à densidade do quê? Do líquido. Ok, vamos lá para o número 24. O que é medido aí? Por um fio condutor metálico, tá bom? Por um fio condutor metálico passam... Isto aí são os meus dados, não é? Então, vamos lá. Dados são 2,10 elevado a 20 eletrões. Isto aqui é um número de eletrões, né? 2 vezes 10 elevado a 20. Não é a carga do eletrão, pois a carga do eletrão ele já tem um valor constante. Então, é uma coisa que você precisa estar por dentro. Durante um intervalo de tempo de 4 segundos. Ok, o meu tempo fica sendo o mesmo 4 segundos. Qual é a amperagem, a intensidade da corrente elétrica que atravessa esse fio? Ok, a intensidade vai ser o quê? Não sabemos. Fórmula para a nossa resolução. Ok, o que eu posso dizer aqui? Uma vez que eu tenho esta carga, o número de eletrões, o tempo e a intensidade, e eu quero descobrir a intensidade, eu sei que a intensidade é igual ao quê? A carga sobre a variação de tempo. Mas também em contrapartida, eu sei uma outra coisa. Qual é esta coisa que eu sei? Eu sei que carga também é igual a carga do eletrão vezes o número dos eletrões. Então é isto que você sabe, mas que o que isto me favorece é só pegar este e este e juntar, uma vez que eu quero achar a minha intensidade, então fica isto, intensidade igual a dizer, a carga não é isto daqui, então é só dizer carga do eletrão vezes o número de eletrões sobre tudo isto, variação do quê? Do tempo. Bonito. É assim como se trabalha aqui. Vamos lá continuar isto, resolver isto e terminarmos com esta brincadeira. Aqui se diz que intensidade vai ser igual. A carga do eletrão, já sabemos nós, 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Ok? Aí está. É uma constante esta. Ok? Vezes aqui. Vou dizer aqui vezes. O número de eletrões já me dão aí 2 vezes 10 elevado a 20. Tudo isto sobre o quê? Sobre 4 segundos, que é o nosso tempo. Então, a intensidade vai ser igual. Se eu vou fazer aqui... Vou fazer aqui uma coisa muito bonita. Vai ser isto 16, tá bom? Vezes 10. O que se faz? Eu vou passar esta casa uma vez para trás. Então, se ela passa uma casa para trás, ele aumenta seu expoente negativamente. Sendo 19, passa para 20. Aumentando uma vez o seu expoente de forma negativa. É isto. Notação científica. Se não entende sobre isto, vai acessar aí os links que eu vou deixar na descrição deste vídeo e vai assistir sobre notação científica para você arrebentar sempre. Vezes aqui 2 vezes 10 elevado a 20. Sobre 4 tudo isto. Então, a minha intensidade vai ser igual a que é isto. Posso dividir o 16, tá bom? Posso dividir o 16 por 4. É aceitável. E 16 por 4 dá-me isto o quê? 4. 4 vezes 10 elevado a menos 20 vezes 2 vezes 10 elevado a 20. É aceitável, não é? Então, intensidade vai ser igual. Posso pegar este e multiplicar com este, que vai me dar 8 vezes 10. Vou manter a base e adicionar aqui o quê? Os meus expoentes. Eu sei que você está por dentro. Então, isto me leva a crer que a intensidade vai ser igual a 8 vezes 10 elevado isto aqui a 0. Então, por fim, a minha intensidade mesmo vai acabar sendo 8 amperes. Assim mesmo, 8 amperes é o seu valor de intensidade. Verifica se acha aí uma opção correta, que é a opção C, tá bom? Continuando aqui, vamos mais para mais uma questão de análise. Diz aqui, 2 condutores metálicos A e B com o mesmo comprimento constituído do mesmo material. Ok, palavra-chave que eu acho que é a palavra-chave para este exercício é isto. Constituído do mesmo que material. Então, possuem áreas de seção transversal diferentes e estão em equilíbrio térmico. Pode-se afirmar que o condutor A apresenta relação ao condutor B é igual ao quê? Isto aqui é igual a ele tem a mesma resistividade elétrica.
Ok, queres entender melhor? Estou aqui para o número 25, é o seguinte. A resistência vai ser igual a quê? A resistividade vezes o comprimento sobre o quê? A área. Vamos supor que este é o meu condutor A. Para o meu condutor B, o que eu vou dizer? Vou dizer que meu condutor B, sendo este, a resistividade vai ser isto vezes o comprimento sobre a área. Então, já vou te explicar aqui, dentro dessas duas fórmulas, você percebe que dizem aqui que A e B com o mesmo comprimento, eles possuem o quê? O mesmo comprimento. Quer dizer que o valor de L é o mesmo, não é? Então, se o valor de L é o mesmo, não tem problema. Já descobrimos que é o mesmo, podemos até eliminar aqui, eliminar aqui. Ok. Com o mesmo comprimento e constituído do mesmo material, tá bom? Possui áreas de seção transversal do que? Diferente. A área de seção transversal são diferentes. Isso significa que a minha área aqui, este S, pode ser 1 e este aqui pode ser o quê? Pode ser 2. Então, você percebe uma coisa aqui. Por que eu disse que esta é a palavra-chave? Quando se diz que constitui do mesmo material, isso aí de constituição do mesmo material se fala muito desse senhor aqui, resistividade, tá bom? Resistividade é o que determina o tipo de material que será usado para este tipo de circuitos, tá bom? É isto que se diz aqui. Então, com isto você percebe que não pode ser a mesma igual resistência elétrica. Por quê? Porque as seções transversais são diferentes. E se as seções transversais são diferentes, a resistência também vai ser o quê? Diferente, pois este e este estão ambos a dividir aqui e este a dividir aqui. É isso. E depois o que acontece? Diz aqui constituído do mesmo material. Se eles estão constituídos do mesmo material, quer dizer que a resistividade deste é o mesmo que a resistividade desses. E ainda dizem aqui que possuem que estão em equilíbrio térmico. Estão em equilíbrio térmico. É isto que você percebe. Estão em equilíbrio térmico. Se estão em equilíbrio térmico, significa que o mesmo material que será usado aqui tem que ser o mesmo material que será usado aqui para que ambos possam conduzir corrente elétrica de formas iguais, independentemente da resistência que aqui estiver, tá bom? Então, isto tem que ser mesmo resistividade elétrica. Só e só. Então, não me fale línguas estranhas sobre este assunto, tá bom? Vamos lá continuar aí no número 26, não é? Tá bom? Vamos lá, 26, isto. Você percebe que isto aqui diz aqui. Deixa eu puxar um exame aqui para você ver melhor. Diz aí. Qual deve ser em home? A resistência de um condutor de cobre de... Ok, isso são os meus dados, não é? Então, os meus dados ficam sendo... Até melhor, deixa eu dobrar esta folha, que é melhor aqui. Estamos no número 26. São dados, isto, estou a representar aqui. Significa que se ele, a resistência de um condutor de cobre é de 500 metros de comprimento, ok? O comprimento já dá, eu digo 500, mas são 50 só. Aí, tá bom? Percebe isto. E 0,5 milímetros ao quadrado de área, tá bom? A área, 0,5 milímetros ao quadrado. De seção transversal, ok. Já dão aí a nossa resistividade, tá bom? Então é isto. Queremos aqui o quê? A resistência, porque é o que nos dá um erro. Então você já sabe que vamos correr para a fórmula barra resolução. Então a resistência vai ser igual a resistividade vezes o comprimento sobre a área. A fórmula pelo qual já desenhei lá e te expliquei no exercício passado. Então resistência vai ser igual a resistividade, já temos aí 0,017 vezes aqui o comprimento que é 50 divisíveis isto pela área que é 0,5, tá bom? Então, resistividade vai ser igual. O que eu vou fazer aqui de modo a puxar mais o seu intelecto posso simplesmente fazer o quê? Dizer aqui tenho 0,017, não é? Aplicando matemática de forma pura, então isto aqui posso inverter, tá bom? Ou posso dizer é a metade disto. Vai ser a metade disto. A metade disto é 25, tá bom? Porque 50 dividido por 0,5 dá 25. É isso que se percebe. Ok, queres perceber melhor porque é o 25? É só vir aqui comigo. Se eu pegar aqui 50, que divide por 0,5, isto aqui é a mesma coisa que dizer 50 é sobre dizer 5 sobre 10, não é? Então, continuando um pouquinho mais para cá, se eu tenho 50, vai ser isto vezes pelo inverso disto, 10 sobre 5, não é? Não é mais ou menos isto? É sim. Então, isto aqui acaba me tendo aí 500 divisíveis por 5. Se eu dividir 500 por 5,
500 por 5, isto aqui dá aí por aí um valor aproximadamente a 100, né? Então significa que aqui tinha que ser 100, não 25. Opa, me precipitei, mas tá aí, fica sendo 100 isto daí, não é? Então aqui mesmo eu já não posso mesmo aplicar minhas MacGyvers aqui, porque vamos entrar naquele âmbito em que demoramos para achar a solução, né? A finalidade do resultado mesmo vai ser 1,7 home, não é? É só isto. Não liguem muito para aquele errozinho lá, mas tudo acontece, né? Mas eu te expliquei direitinho como achar esse valor da divisão disto pela metade. Mas é exatamente isto. 1,7 é o meu resultado para a resistividade no número 26, tá bom? Número 26. Agora, continuando aqui para o número 27, dizem aí, a figura representa um circuito elétrico, tá bom? Qual é em ohm? A resistência total do circuito, sabendo que resistência 1 mede 6, resistência 2, 3 e resistência 3, 3, tá bom? Ok, com isto, queremos a resistência total, não é? Ok, vamos lá. Eu sei que o circuito elétrico é 100% seu campo de trabalho. Isso aí você até faz de olhos fechados. Ok, vamos lá. Isso aí fica sendo 27, não é mesmo? Se eu quero a resistência total, tenho aqui dentro, esta aqui está em paralelo, esta aqui está em série. Então já posso dizer que resistência em série é igual a este valor aqui. Essa aqui está em série, estes aqui estão em paralelo. Eu sei que você está por dentro do assunto. Então, em série, já dizem que a resistência é 3 é 3. Então, em série já é 3. Se eu já tenho em série 3, eu preciso descobrir resistência em paralelo. E já sabemos que resistência em paralelo é a mesma coisa dizer 1 resistência em paralelo, que é igual a 1 sobre resistência 1, mais 1 sobre resistência 2. Ok. A minha câmera desfoca um pouco, isto é péssimo. Ok, aplicando aqui uma bela finalidade para este exercício, fica 1 sobre resistência em paralelo, igual aqui a dizer 1 sobre a resistência 1 já nos dão aí sendo 6, mais 1 sobre a resistência 2 já nos dão aí sendo o quê? Sendo 3. Então vai ser 1 sobre a resistência em paralelo, igual. Vamos multiplicar esses dois aqui, não é? Ou seja, fazer o seu MMC, é isto. Fazer o MMC, para fazer o MMC aqui eu preciso de 1, aqui 2. Com isto vou ter 1 mais 2 aí sobre 6, tá bom? Isto aí é caso compreensível, simples. 1 sobre resistência em paralelo vai ser igual a dizer 3 sobre 6. Então é só dizer meios extremos, isso fica resistência em paralelo é igual. O inverso deste fica 6 sobre 2. E para finalizar, a resistência em paralelo vai ser igual a aqui dito o famoso 3. Então vai ser 3, então a opção se calhar na alternativa A, ok? Mas eu como gosto de ti, eu vou te mostrar outro método de você achar, quer dizer, aqui a alternativa nem é A, estou a correr muito, nem é A. Porque isto aqui é resistência em paralelo, como eu quero a resistência total, eu tenho que dizer resistência total é igual a dizer resistência em paralelo mais resistência em série. Estou muito rápido, não é? Infelizmente ou felizmente, resistência total vai ser igual. A resistência em paralelo é 3, mais a resistência em série também vai ser o quê? Vai ser 3. Então, resistência total, isto acaba sendo 6. Isto aqui que é a opção verdadeira. Opa, estou a fazer coisas erradas. Me desculpe aí desse lado. Não sei o que se passa aqui comigo, mas isto aqui devia ser divisível por 3, não é? Tinha que ser 6 divisíveis por 3. Eu comecei a dividir aqui mal. Se eu dividir isto aqui 6 por 3, acaba me dando aqui 2. Então significa que a resistência em paralelo tinha que ser 2, sendo minha solução 5. 1000 perdões sobre isto aqui. Cometi pelo menos 3 erros aqui resolver este exercício aqui, mas espero que tenhas gostado e não coloque um dislike aí por causa desses pequenas falhas. Eu ainda sou bom. Mas como bônus, vou te dar aqui outro método de calcular resistência em paralelo, tá bom? Se você quer calcular resistência paralela, é só dizer resistência em paralelo vai ser igual a resistência 1, tá bom? Mais resistência 2, tudo isto aqui sobre resistência, quer dizer, aqui tem que ser vezes, aqui resistência 1, mais resistência 2. Assim, resistência em paralelo será resistência 1 já dá 6 vezes resistência 2, que dá 3, aqui é só fazer o mesmo, que vai ser 6 mais 3. Resistência em paralelo vai ser igual ao múltiplo disto dá 18, e se eu fazer também a adição disto dá 9, não é? Então, se isso dá 9, aqui a resistência fica sendo 2, tá bem? Tá bem? É assim que você pode arrebentar com a resistência usando esses dois meios. Pode usar este, assim como pode usar esse, tá bom? Mas o método mais rápido, vamos confirmar, é este aqui, não é mesmo?
Mas é isto que fica mesmo o conhecimento. Vamos lá continuar aqui no número 28. Diz-se aí no número 28, qual é em joules, não é? Qual é em joules o trabalho realizado por um motor elétrico em 10 minutos? Ok, dados isto para o número 28, não é? Tempo é 10 minutos, né? 10 minutos, sabendo que quando for aplicada uma tensão de, ok, tensão é igual a 220 volts, circula no circuito uma corrente elétrica de, ok, a intensidade que a corrente elétrica vai ser 0,2 amperes, não é? Então, a minha fórmula para a minha resolução vai ser, sabemos que o trabalho é igual a dizer tensão vezes intensidade vezes a variação do tempo, está bom? É assim como você trabalha dentro desta forma. Então, tensão vai ser igual a tensão, nesse caso vai ser 220 vezes a intensidade, que já dá 0,2, vezes a variação do tempo. A variação do tempo é só lembrar aí que isto aqui está em minutos. Precisamos desse tempo em segundos. Como é que isso faz? 1 minuto, tá bom? Está para quantos segundos? 60 segundos. Agora 10 minutos estaria para quantos segundos? É só fazer aí meios extremos. Então x seria igual a dizer 10 vezes 60 divisíveis por 1. Então x seria igual a dizer 600 segundos. Então aqui tem que ser 600 segundos. Transformar minutos em segundos. Isto aqui é equivalente a 600 segundos. Assim. Então o trabalho vai ser igual, o valor total aí sendo 26400. Eu usei mesmo uma calculadora para arrebentar logo de cara, tá bom? Então isto aí fica a alternativa A, que é a alternativa que tem este nosso valor aí. Ok, continuando aqui para o número 29, eu acho que número 29, se você não é expert sobre este assunto, é hora de você abrir a visão, tá bom? E perceber o que se passa aqui. Diz aí, uma carga elétrica pontual de, ok? Deixa-me aqui no número 29 representar os meus dados. Diz aí, uma carga elétrica pontual de 2 vezes 10 elevado a menos 6 coulombs. Isto já quer me sugerir que é carga, né? 2 vezes 10 elevado a menos 6 coulombs. É deixada em uma região de campo elétrico igual a... Ok, campo elétrico é igual a 100 volts por metro, não é? Qual é Newton no módulo da força elétrica produzida por esta carga? Ok, queremos saber aí a força. A fórmula para a resolução será igual. Campo elétrico é considerado sendo força sobre a carga, tá bom? É só isto. Com isto, uma vez que queremos achar a força vai ser igual a campo elétrico, passa a carga para lá, vezes a carga. Campo elétrico vai ser igual. Vamos lá. Isto fica sendo 10 vezes 2 vezes 10 elevado a menos 6. Então significa que a força vai ser igual. Posso fazer aqui uma coisa simples, que é 1 vezes 10 elevado a 1, 2 positivo, vezes aqui a 2 vezes 10 elevado a menos 6. Transformar tudo em notação científica. Significa que a força vai ser igual a 2 vezes 10 elevado a adicionar esses dois expoentes assim. Então é uma adição, mas como com sinal negativo mais e menos dá isto, então a força acaba sendo 2 vezes 10 elevado a menos 4. Assim mesmo, 2 vezes 10 elevado a menos 4 é a minha solução deste tipo de problema. Vamos lá continuar aí no número 30. Uma determinada carga elétrica de carga. Não, disse uma determinada carga elétrica, tá bom? De carga 4 vezes 10, vamos lá, isto é número 30, isto, não é? Não é? Número 30, uma determinada carga elétrica, tá bom? Estes são os meus dados, assim que é. Significa que carga vai ser igual a 4 vezes 10 elevado a menos 5. Cria um ponto distante A, ok? A distância pode ser dita como 5 centímetros. Um campo elétrico. Qual é em newtons por coulombo o valor desse campo, não é? Queremos aí o campo elétrico. O campo elétrico é M. Porém, a minha fórmula para este tipo de exercício e a minha resolução vão variar um pouco. Porque o campo elétrico é igual. Uma vez que temos essa constante aqui, vai ser constante vezes a carga. Tudo isso sobre a distância ao
ao quadrado. Então, a fórmula mesmo é este para arrebentar. Então, significa isto que o campo vai ser igual a constante 9 vezes 10 elevado a 9, vezes a carga que é 4 vezes 10 elevado a menos 5, divisíveis aqui por 5 centímetros. Mais 5 centímetros, uma vez que a unidade de distância no sistema internacional fica metros. Então, convertendo isto aqui para metros, fica 0,5. Então, fica 0,5. Assim, tá bom? Metros. Então, com isto, o campo vai ser igual. Posso aqui, por sua vez, multiplicar isto, né? É aceitável. 9 vezes 4 dá uma coisa aproximadamente a 36 vezes 10. Se eu adicionar os seus expoentes, vai ser 9 menos 5 adicionado. Lembra bem? Porque aqui vai ter um mais e menos dá menos. Então, sobre aqui embaixo, uma vez que isto aqui está ao quadrado também, aqui embaixo vou transformar isto em notação científica. Em notação científica fica 5 vezes 10, uma vez que a vírgula está a passar para trás, uma casa para trás vai ser menos 1. Tudo isto aqui elevado a 2. Pegou a visão? É isto. Então, carga, ou seja, campo, vai ser igual a dizer 36 vezes 10 elevado aqui a 4. Sobre dizer, este 2 vai se distribuir para 5, ficando 25. A multiplicação entre esses pontos dá menos 2, não é? Então, campo elétrico vai ser igual a divisão desses dois aqui, dá algo aproximadamente a 1,44 vezes 10, 4 aqui. Este passa, vai ser o quê? Positivo. Porque isto aí, assim, significa que ele 4 vai ser menos. Quando ele passa, também se torna negativo por causa da propriedade de divisão, não é? Então, acaba dando nisto aqui que você está vendo. Então, isto aqui é igual a dizer que eu tenho 1,44 vezes 10 elevado a 6. Então, campos vai ser igual. Uma vez que esta solução aqui, ela não se verifica entre as minhas opções. Ela não se verifica entre as minhas opções. Aí, eu preciso fazer o quê? Bom, aparentemente a opção correta fica sendo A, não é? Mas exatamente a opção A, mas aqui eu verifico algumas irregularidades em termos dos expoentes, porque os meus expoentes aqui vem 144 vezes 10 elevado a 6, porém aqui eu tenho 1,44 vezes 10 elevado a 6, não é? Então isto aqui deveria ser 4, 1, 2, 3 aqui, não é? Por 10, uma vez que a casa passa 1, 2 vezes, essa casa vai decair 2 vezes, ficando aí 4 apenas, tá bom? É assim como eu verifico. Eu aqui verifiquei problemas de expoentes, tá bom? Porque eu analisei bem os meus expoentes, porque 9 menos 5 dá o quê? 9 menos 5 já dá 4 aí, não é? Aqui também mesmíssima coisa. Então os expoentes aí eu acho que não estão bem colocados. Mas contudo a opção correta mesmo fica sendo A. Não precisa mesmo se conturbar com isso, ok? Vamos continuar aqui para o número 31, já caminhar com passos largos para a finalidade da nossa resolução, ok? Ok, vamos lá isto. No número 31, assim que é, número 31, o que nos dizem aí? Qual deve ser em Newton o valor da força de atração entre duas cargas elétricas iguais? Ok, dados aí, diz-se carga 1 já é isto aí, não vou aqui tirar dados, já você verifica que carga 1 é isto, carga 2 é isto, quando separados por uma distância, a única coisa que posso escrever aqui é que a distância é de 0,4, tá bom? Então, a fórmula para isto é só dizer que fórmula barra resolução, então a fórmula vai ser o quê? Constante vezes a carga 1 vezes a carga 2, tudo isto sobre a distância ao quadrado. Força vai ser igual. A constante é 9 vezes 10 elevado a 9, vezes aqui a carga 1. Carga 1 já deu 2 vezes 10 elevado a menos 6, vezes a carga 2, que dá 8 vezes 10 elevado a menos x. Tudo isto sobre a distância, que é 0,4, tudo isto é elevado a 2. Bonito. É só isto. Vamos lá arrebentar aqui. Então, a força vai ser igual. O que eu posso fazer aqui? Posso multiplicar o 9 por 2, não é? 9 por 2 fica isto aqui sendo 18. 18 vezes 10. Uma vez que aqui o meu expoente é 6, não é? É 6 menos 6. O que vai acontecer? Vou manter a base e subtrair e adicionar os seus expoentes. Nesse caso, fico aqui com 3. Aqui existe um mais e menos dá menos. 9 menos 6 dá 3. É isto. Vezes aqui o 8, vezes aqui o 10 elevado a menos 6.
tudo isto, esta expressão aqui fica sendo 4 vezes 10, uma vez que passei uma vez a casa decimal para trás, então o meu expoente se torna o quê? Negativo, tudo isto ao quadrado. Significa que a força vai ser igual a dizer 18 vezes 10 elevado a 3 vezes aqui o 8 vezes 10 elevado a menos 6 divisíveis. O 2 abrange o 4 que dá 8, tá bom? E aqui vezes isto o 10 elevado a menos 2. Isto aqui é 16, tá? 16, não é 8, mas sim 16. 16, dá 16. 4 elevado a 2 dá 16, isto dando a força sendo igual. Ok, já que dá 16 aí, a força vai ser igual a dizer o quê? Posso dividir o 8 por 2, né? Ficando aí com 18 vezes 10 elevado a 3, divisíveis. Se eu posso dividir aqui, reduzir aqui o 8 pelo 8 e reduzir o 16 pelo 8, acaba aqui tendo vezes 10 elevado a menos 6, tá bom? Se eu posso reduzir o 8 por 16, isto aqui vai dar-me o quê? Vai me dar 2 vezes 10 elevado a menos 2. Pegou a visão aí, não é? Igual a força, isto é igual a dizer, o 18 posso dividir ele por 2, que dá isto aqui, 9, vezes aqui, esses dois aqui, vou adicioná-los, então significa que 3 mais menos 6 vai dar 3 menos 6. Com isto aí, vou ficar com 10 elevado a menos 3. Este 10 aqui passa para aqui para o numerador, esse 10 passa aqui pelo numerador, ou melhor, deixa-te fazer compreender, aqui fica 1. Uma vez que já usei este para dividir aí, 1 vezes 10 elevado a menos 2, tá bom? Isto aqui fica sendo igual. Para finalizar aí, vai ficar 9 vezes 10 elevado a menos 3. Este passa para cima, fica menos e menos, assim, para elucidar mais aí. Ficando 9 vezes 10 elevado aqui a menos 3 mais 2. Com isto aqui, fico com 9 vezes 10 elevado a menos 1, tá bom? Mas como a solução aqui que me é pedida, tem que transformar isto aqui em um número simples. Então vai ser isto, uma vez que a vírgula se encontra a esta casa decimal aqui, vou ter que passar a vírgula uma vez para aqui. Passo a vírgula uma vez aqui, fica 0,9 vezes 10 elevado a 0. Porque esta casa aqui vai cair uma vez. Uma vez que a vírgula, quando passa para a esquerda, o expoente se torna positivo. Fica isto. A força acaba sendo mesmo igual a 0,9 newtons. Assim, tá bom? É exatamente isso, 0,9 newtons. 0,9 newtons se encontra na opção D. Assim, a opção correta mesmo fica sendo a D. Muito bem, no número 33 é questão de análise. Eu creio que você vai arrebentar nesta análise. Vamos lá ver. Diz aqui, 3 pedaços de ferro que podem estar magnetizados, cujos polos são, dizem os polos são X, Y e o que? E Z. São aproximados do polo K, de um ímã. Observa-se que os polos X e Y são atraídos e Z repelidos. Vamos observar que estes dois polos aqui são o que? Atraídos, tá bom? Atraídos. Porém, este aqui, ele é o que? É repelido. Este daqui, ele é repelido, tá bom? Assim. Ele é repelido, assim. Então, se este aqui é repelido, o que acontece? Dizem que se o pedaço X é um polo sul, o pedaço X é um polo sul, já dizem que o X é um polo sul, tá bom? Vou escrever aqui o polo é sul para o X. Pode-se afirmar que, ok, o que nós podemos afirmar se o X é um polo sul? Uma vez que o X também é atraído, você sabe que quando existe aí uma atração, tá bom? Existe uma atração entre dois polos, significa que um tem que ser sul e o outro tem que ser o quê? Norte. Isto aqui resulta numa atração. Agora, numa repulsão, se resultar numa repulsão, você sabe que um tem que ser, se ambos os polos forem sul, haverá o quê? Uma repulsão. Também se forem norte e outro também ser norte, aqui também haverá o quê? Uma repulsão. É assim como se deduz esse tipo de conhecimento. Agora, voltando para aqui. Se o X é um polo sul e é atraído pelo polo K, então significa que o K é o polo quê? É o polo norte. Percebes? Para que haja uma atração, os dois polos precisam ser polos diferentes. Assim, tá bom? Então, com isso, podemos dizer aqui, vamos ver as nossas alternativas. A é um polo, ou seja, A, Y
é um polo norte. O Y é um polo norte. Não é verdade que o Y é um polo norte. Se também o Y é atraído pelo polo K, significa que o Y tem que ser também um polo sul. Está a perceber? Então, o Z e K são polos nortes. Ok. O Z e também este, se ele é repelido, significa que é um polo norte, uma vez que este aqui é o nosso norte. Então, Z e K são polos nortes. Então, podemos assegurar-nos que Z e K são ambos polos nortes. Vamos lá verificar aqui. Y não está imanitizado e K é um polo sul. Ok. K não é um polo sul. Z não está imanitizado e K é um polo norte. Ok. É verdade que K é um polo norte, mas Z também não é verdade que o Z não está imanitizado. O Z está imanitizado com um polo norte, por isso que ele sofre a repulsão pelo polo K, tá bom? Tentei aí trazer uma essência sobre isto. Então, não me fale línguas estranhas quando vier a ver este assunto de novo, tá bom? Vamos lá, isto. Para esta questão, um ímã em forma de barra foi quebrado em 3 pedaços, como mostra a figura. Verificando as propriedades magnéticas de cada uma das partes, constata-se que... Ok, o que acontece? Vamos lá ver. As 3 partes são ímãs completas. Opa. Eu acho que já vou marcar a alternativa A como a alternativa correta, tá bom? Os 3 ímãs, ou seja, as 3 partes são ímãs completas. Vamos lá ver o B. Os seus pedaços ficam desmagnetizados. Não é verdade. O P apresenta somente o polo norte. Não é verdade também. O Q não possui nenhum polo magnético. Também não é verdade, tá bom? Se pega um ímã qualquer, tá bom? Pela propriedade de inseparabilidade dos polos, assim que se diz, inseparabilidade dos polos. Se você quebrar este ímã, os seus polos magnéticos nunca vão fazer o quê? Se separar. Quer dizer que aqui no meu polo P, se existe aqui um polo norte, também existe aqui o sul. Então, este aqui tem que ter um sul e um norte, tá a perceber? Ou seja, aqui pode ser um norte e aqui um sul, para que haja atração, não é? Então, aqui vai ser norte, aqui também vai ser o quê? Sul, assim. Então, quando forem quebrados esses ímãs, eles vão possuir também, as 3 partes ainda serão ímãs completos, porém, por quê? Porque eles possuem a cada um deles um polo sul e um polo norte. Só isto. Você sai aqui deslizando. Só isto. Ok, vamos lá. Continuar aqui com o número 34. Ok, deixa eu pegar aqui uma folha. Diz aqui, um corpo de 5 kg, ok? Já me é dado aí no número 34. Um corpo de 5 kg, dados isto. A massa é 5 kg, não é? Está preso a uma mola de rigidez. Isto aqui, newtons por metro, isto aqui é uma constante elástica, tá bom? 500 newtons por metro. Qual é em segundos o período das oscilações, sendo o π igual a 3? O período é igual a quê? A um valor desconhecido. Porém, nossa fórmula para arrebentar com essa questão é só dizer que o período vai ser igual a 2π pela lei de Thomson vezes a raiz do quê? Da massa pela constante, tá bom? Assim. E com isto, você acaba resolvendo isso, sendo π período igual a 2 vezes 3, raiz aqui, a massa já me dá 5. A constante me dá 500, assim, tá bom? Ok. Com isto que me diz, o período vai ser igual a 16 raiz. Aqui posso reduzir aqui ambos pelo mesmo valor. Posso reduzir aqui por 5 e também aqui por 5, não é? É aceitável. Se eu faço isto, o que acontece? Vou ficar com 1 sobre, se eu 5 por 5, vou ficar aqui com 100. Então, o período vai ser 6 vezes raiz de 1 é 1. Raiz de 100 dá 10. Então, o período vai ser igual a 6 divisíveis por 10. Sendo assim, o período 0,6 segundos. Assim, era só isto. Você já ia encontrar aí a opção correta, sendo a opção 6, tá bom? Vamos continuar aqui, pois já estou no final desta resolução. Já vai comentando aí, dizendo o que está a achar e como é que foi o seu exame. Eu cá deste lado quero saber. Vamos lá. 35, não é? Diz aí, o período de oscilações de um pêndulo é de 1,5 segundos. Ok, dados. Ok, vamos lá. O período é de 1,5 segundos. Qual é em metros o comprimento do mesmo? Querem saber aí o comprimento, tendo o π sendo igual a 3, tá bom? Sendo igual aí a 3. A gravidade é aquele valor constante, porém aqui nos dizem para usar 10. Então, a nossa fórmula
que também vamos arrebentar com a resolução, fica sendo isto aqui. O período vai ter que ser igual a 2π também, raiz, tá bom? Uma vez que queremos o comprimento aqui, vai ser o comprimento sobre a gravidade. Esta é a outra lei de Thomson, ok? Abanou um pouco isto, mas ok, vamos lá isto. Uma vez que o período já é 1,5, vai ser igual a 2 vezes 3, o que é o valor do π. Raiz aqui do comprimento, que é o valor que estamos a buscar, a gravidade já deu o quê? 10, ok. Isto aqui vai me ser 1,5. Isto aqui dá 6, né? Passando para este lado, está a multiplicar, vai passar a fazer o quê? Divide. Vou ter aqui uma raiz de L sobre 10, tá bom? Então, a divisão de 1,5 dá isto 0,25. Igual aqui a raiz deste senhor pelo 10, tá bom? O que você faz quando chega neste assunto? Neste assunto aqui, ou você escolhe elevar ambos os termos a 2, tanto deste lado quanto este, eleva tudo a 2, tá bom? Ou você passa este se tornando raiz deste, ok? Já que uma raiz aqui, quando passa, se torna quadrado deste. Mas eu prefiro este método em que você simplesmente vai ficar aqui. Vou transformar isto numa fração, que é 25 sobre o quê? Sobre 100. Tudo isto elevado a 2. Igual aqui a dizer, a raiz some com isto. Por isso que eu elevei a 2. Fica isto por 10. Ok, o que me acontece aqui, posso reduzir esses ambos valores aqui. Posso reduzir aqui por 25, aqui também por 25, acabando tendo 1 sobre 4 ao quadrado, sobre L aqui, igual a L sobre 10. Vamos lá continuar. Isto me acaba tendo 1 sobre o quê? Sobre 16, passa esse, vem aqui, multiplica igual isto a L, não é? Então, vou dizer eu que L vai ser igual a 10 divisíveis por 16. Isto aqui, quanto aqui me dá mesmo? Se eu for a dividir o 10 por 16, vamos lá ver, vou ter aí um valor aproximadamente a 0,0625, tá bom? Metros. É assim como você acha o comprimento, tá bom? Já está aí. Dá um print ou pause o vídeo e tira um screenshot sobre isto e estude melhor aí analisando tudo, tá bom? É assim como se trabalha. Vamos lá. Com isto aí, o que eu posso dizer? Vou procurar aqui entre as minhas soluções. Será que temos soluções de formas de notação científica? Então, vou transformar pelo menos essa minha expressão em uma notação científica, tá bom? E qual seria essa notação científica? Pelo menos eu já sei que os meus valores têm que estar pelo menos aí com o termo 6. Então, já vou marcando A, mas também está mostrando como transformar este número em notação científica. Seria 0,0625. Isto aqui em notação científica fica 1, 2 casas decimais, fica isto sendo 6,25 vezes 10 elevado a menos 1. Na verdade, isso aqui é menos 1. Porém, passei a vírgula quantas vezes? Uma casa decimal. Então, se passei uma casa decimal, o expoente aqui fica sendo menos 1, tá bom? Então, o resultado mesmo acaba sendo este daí. Vamos lá aí resolver a questão que segue. E o que nos diz a questão que segue? Diz aqui, a figura representa um pêndulo gravítico simples que oscila entre os pontos M e P, passando pelo ponto O. O corpo realiza 20 oscilações. Isto é do meu interesse. Dizer que o corpo realiza... aqui, vamos lá ver, a câmera desfoca também um pouco. 36. Número de oscilações, isto aqui são dados. Número de oscilações ficam sendo 20, não é? Completas em 1 minuto. Significa que o tempo vai ser 1 minuto, que me equivale a dizer 60 segundos, não é? Ok. Quais são, respectivamente, os valores da amplitude e do período? Ok. Aqui, uma vez que já estou aqui com esses dados, eu já vou partir para calcular o quê? O meu período, tá bom? Então, o período vai ser igual a dizer tempo sobre número de oscilações. Então, vai ser o tempo, vai ser 60, número de oscilações fica sendo 20, este sai com este. Então, isto me leva a crer que vou ter aqui o valor sendo 3 segundos. O período dá 3 segundos. Agora, a amplitude é igual. O que se diz sobre a amplitude nesse caso vai ter que ser, uma vez que esse meu corpo aqui oscila do ponto N ao ponto P, passando pelo ponto O,
eu vou ter que dizer que eu quero a metade, porque a amplitude é a alongação máxima. E qual é essa alongação máxima? Tem que ser do ponto de equilíbrio até este ponto. Ele se alonga no máximo do ponto de equilíbrio até este ponto. E este dado aqui de 30, ele sai deste ponto até este, e não sai deste até este. Então agora, para eu achar o dado que sai deste ponto O até o ponto P, eu tenho que dizer que é 30 divisível isto por 2, acaba me sendo o quê? 15 centímetros. Esta é a minha amplitude, mas porém a amplitude precisa estar em metros, significa que vai ser 0,15 metros. Então, este é meu período e esta é a minha amplitude. Vai ser 0,15 e 3 segundos. Assim. Ok, com isto aí posso continuar aqui para um próximo número. Diz aí, uma onda mecânica de 2 metros de comprimento, ok, 2 metros de comprimento, propaga-se com uma velocidade de 5 metros por segundo. Qual é em segundos o período desse movimento ondulatório? Ok, o que me dá a entender isto? Isto daqui me dá a entender que no número 37 eu vou aplicar aqui os meus dados partem sendo 2 metros por 2 metros, comprimento de onda 2 metros, a velocidade fica sendo 5 metros por segundo, não é? Eu quero aí o período. Então, a fórmula e a resolução que eu posso aplicar para este senhor fica sendo velocidade é igual, em princípio, a dizer comprimento de onda sobre o período. É só isto. Mas uma vez que eu quero aqui o período, fica sendo isto aqui, período igual a comprimento de onda sobre a velocidade. É só trocar este e este de lugar, só isto. Então, o período vai ser igual à amplitude. Neste caso, a minha amplitude fica sendo 2, não é? E a velocidade fica sendo 5. Acaba isto sendo 0,4 segundos, não é? É só isto, 0,4 segundos, acaba sendo minha opção correta, sendo aí a opção A. Número 38, diz aí, a figura representa o movimento de uma onda que se propaga no mar, cuja frequência é de 4 Hz, tá bom? Frequência é 4 Hz. Qual é metros por segundo a velocidade de propagação da onda? A velocidade de propagação. Ok, vamos lá às nossas fórmulas e também a nossa resolução. Para este tipo de problema, você já sabe que a velocidade é igual a dizer comprimento de onda vezes o quê? Vezes a frequência. Porém, você precisa achar aí o dado do comprimento de uma onda, não é? Então, para achar o comprimento de onda, você tem que dizer comprimento de onda é igual a distância sobre o número de partículas, tá bom? Número de partículas vezes 4. Assim, com isto tudo, o que eu quero dizer? Quero dizer que isto aqui não é comprimento de onda. Se fosse comprimento de onda, viria o nosso símbolo de comprimento de ondas, tá bom? Então, significa que isto chama-se elongação do nosso gráfico. Então, precisamos achar em particular o comprimento de onda. Mas para o nosso caso aqui, nos dão nessa distância aqui 1,5. Então, isto aqui não é o dado completo desta elongação. Então, precisamos contar, já que esta metade vale 1,5, até este ponto ele vai valer quanto? 3, tá bom? Até este ponto, quanto é que ele vai valer? 4,5. Até este ponto ele vai valer quanto? Vai valer aí 6, tá bom? Até esse ponto vai valer 7,5. Até este ponto vai valer 9. Até este ponto aqui ele vai valer por aí 12, né? Porque vai ser 3, 6, 9, 12, tá bom? Contando 1,5 por cada partícula. 1,5, 1,5, 1,5, 1,5, sucessivamente. Assim, tá bom? É isto que eu quero dizer com isto. Então, tendo aqui já a distância, sabemos que a distância total deste ponto até este é de 12. Então, vai ser distância que dá 12 sobre o número de partículas. O número de partículas é só contar isto, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, vai ser sobre 8 vezes 4. Então, o comprimento de onda vai ser igual a dizer 12, tá bom? Posso dividir este e este. Se eu divido aqui por 4 e aqui também por 4, fico com 1. Aqui fico com 2, não é mesmo? Então, isto dá-me 6. Então, o comprimento de onda dá 6. Então, a velocidade vai ser igual ao comprimento de onda, que dá 6, vezes a sua frequência, que dá 4. Isto acaba me tendo o quê? 24, que na verdade é 24 metros por segundo. Isto é a minha velocidade. É assim como se explica
este problema aqui. Agora vamos para o número 39, já caminhar a passos largos para a finalidade do nosso vídeo. Diz aqui no número 39, qual deve ser em hertz, tá bom? Dados aqui, a frequência nesse caso é desconhecida, de um movimento ondulatório de velocidade, aí vem a velocidade que é igual a 8 metros por segundo. Comprimento de onda igual a, ou seja, e comprimento de onda é isto, comprimento de onda igual a 4 metros. Ok, já vimos lá a fórmula muitas vezes, que isto aqui pela fórmula, barra resolução, seria o quê? Uma vez que nós queremos a frequência, nós sabemos que a velocidade é igual ao comprimento de onda vezes a frequência, isto me leva a crer que estão a ser repetitivos, não é? Então, uma vez que queremos a frequência, então frequência vai ser igual a comprimento de onda, é que diriam, a velocidade passa o comprimento de onda para este lado, então vai ser sobre comprimento de onda. A frequência vai ser igual a velocidade, quanto que me é dado, é 8. O comprimento de onda, 4. Isto acaba me sendo a divisão entre esses dois, sendo 2 Hz, tá bom? 2 Hz é o valor da minha frequência aqui. Última questão, que é a última questão do análise. Vamos lá analisar essa questão. O que me são ditos? São exemplos de ondas transversais. Você precisa saber que algo transversal é aquilo que vem da esquerda para a direita ou de esquerda para ou de direita para a esquerda, tá bom? Então vamos lá ver. Vibrações. Será que vibrações são ondas transversais? Eu digo que não. Vibrações não são ondas transversais por um motivo. Eles não têm sentido de propagação, porém eles se espalham. Então não se sabe se eles vêm da esquerda ou da direita, ou de direita para a esquerda. Não se sabe. Ou mesmo de trás para frente ou de frente para trás. Não se sabe. Sons. O mesmo serve para sons, tá bom? Ondas produzidas em molas. Até tem uma chance dessas ser ondas transversais, por assim dizer. Ondas produzidas em molas, tá bom? Pode ser, tem uma chance de ser ondas transversais. Porém, as molas, eles vêm num circuito parecido com isto. Então, se produzir aqui um som, tem a chance dele se propagar aqui, mas ele não vão, talvez não venha se propagar de forma transversal, mas seguindo o sentido da mola, que é uma mola giratória, não é? Então, a onda poderia se espalhar desta maneira e também poderia se espalhar esta mesma onda. Então, para mim, acaba sendo mesmo a alternativa D para o número 40. São ondas formadas em cordas oscilantes, está a perceber? Porque cordas oscilantes podemos dizer que elas vêm da esquerda para a direita por motivos. Se você tem uma corda assim, pega ela e abana ela, as ondas simplesmente vão fazer isto, seguindo o quê? O sentido da corda. E elas vão oscilar da esquerda para a direita ou de direita para a esquerda. Então, ondas formadas em cordas oscilantes são um exemplo prático das minhas ondas o quê? Transversais, tá bom? Então, se você gostou do vídeo, não se esqueça aí de deixar seu like, de se inscrever no canal se não é inscrito, de comentar aí. Eu quero ouvir desse lado como é que está a ser o seu dia, ou seja, a sua perspectiva, é exatamente isso que eu quero dizer, a sua perspectiva para este exame e para a sua admissão aí no ensino técnico profissional. Compartilhe este vídeo para mais amigos e convide a conhecer o meu canal, pois isto me ajudará muito a crescer e trazer mais conteúdos parecidos com esses para si. Meu nome é Marcos Gove e esta foi mais uma resolução do exame de Física 2023 ao Instituto Técnico Profissional. Fique bem e boa admissão para si.